sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também no YouTube. Aqui um espaço de acolhimento, informação e troca de experiências reais sobre saúde e oncologia. Hoje teremos um bate-papo muito especial com Arielle Rebelo, enfermeira, com MBA em Oncologia Clínica, integrante do Grupo Oncoclínicas, lá em Belo Horizonte. Vamos falar sobre o papel fundamental da enfermagem no cuidado oncológico, a jornada do paciente, os desafios do dia a dia e como o cuidado humanizado faz toda a diferença no tratamento. Fique com a gente, participe, envie suas perguntas e compartilhe esse conteúdo. Arielle, minha querida, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar participando aqui hoje. Tá nervosa? Um pouco. Vamos bater um papinho bem legal aqui, viu? Fique à vontade. Claro. Arielle, conta pra gente um pouco da sua trajetória na enfermagem, como chegou à oncologia clínica. Eu sou enfermeira de formação, né? E desde o início da minha trajetória, eu sempre me identifiquei com o cuidado integral e humanizado do paciente. Aí, ao longo, né, da minha atuação, fui buscando experiências, né, em áreas que exigiam muito cuidado, olhar mais holístico, atento, até que eu tive a oportunidade de trabalhar com pacientes oncológicos, né? E a oncologia, ela me conquistou, justamente pela complexidade e a possibilidade de acompanhar o paciente na sua jornada toda, durante todo o tratamento dele, né? E aí, com o tempo, eu me especializei, né, em oncologia e agora eu atuo no campo e cada dia mais tentando aí um desenvolvimento profissional. Entendi. E o que te motivou mesmo a se especializar? O que me motivou foi a possibilidade de oferecer um cuidado realmente significativo a um momento tão complicado, tão delicado da vida do paciente, né? Eu acho assim, a oncologia, ela te exige um conhecimento técnico, mas ela também te exige muita empatia, escuta, presença, né? E aí eu percebi que eu poderia fazer a diferença não só no atendimento ali, no dia a dia do tratamento, de uma administração de um medicamento, mas eu podia fazer a diferença no acolhimento do paciente, na orientação desse paciente, no apoio da família, no apoio do paciente também. E foi isso que me motivou, fazer a diferença nesses aspectos. E como é que o MBA em Oncologia Clínica contribuiu para a sua atuação profissional? Ele ampliou a minha visão sobre todo o cuidado do paciente oncológico, sabe? E além de aprofundar esse conhecimento técnico sobre tratamentos, protocolos, manejos, eventos adversos, o MBA ele me trouxe uma visão mais integrada do processo assistencial. Mais ampla. Mais ampla. Né? Quais foram os maiores desafios no início da carreira? Eu acho que foi lidar com a insegurança natural de quem está começando, né? Principalmente em situações de maior complexidade clínica. A oncologia, em especial, assim, ela exige muita responsabilidade, atenção em cuidados e rapidez em tomadas de decisão. Mas eu acho que, além desse desafio, eu acho que manejar o impacto emocional e acompanhar o paciente naquele momento delicado é bem desafiador, sabe? Mas com o tempo, assim, e com a ajuda, né, multiprofissional, a gente consegue trazer esses desafios para um aprendizado e uma evolução profissional. Entendi. E nessa equipe multiprofissional, qual é o papel do enfermeiro? O papel do enfermeiro, eu creio, assim, que é central na equipe multiprofissional em oncologia. Muitas vezes, eu entendo que o enfermeiro, ele é o elo entre o paciente, a família e os demais profissionais.
ele que está ali próximo do paciente no dia a dia. Então, ele realiza avaliações clínicas, ele consegue identificar precocemente sinais de complicações, ele está ali garantindo uma administração segura das terapias, e além desse suporte técnico, o enfermeiro ele atua fortalecendo na educação do paciente, orientando sobre efeitos colaterais, uso de medicamentos, sinais e sintomas, né, para o paciente ele conseguir ter o autocuidado em casa. Experiência própria, a gente acaba convivendo mais com... Eu sou paciente oncológico, para quem não me conhece, e a gente acaba convivendo muito mais com o enfermeiro do que propriamente com o médico, né? Muito então, mais. Às vezes, o enfermeiro fica, né, ouve os nossos choros, ouve as nossas tristezas, né? Que às vezes a gente tem mais abertura em falar com o enfermeiro do que propriamente o médico, né? A gente vê... Isso não é meu caso, não, porque eu, graças a Deus, aí na Oncoclínica eu sempre tive uma boa abertura com todos os médicos, então a gente, né, mas tem pacientes que ele vê um bloqueio, ele não tem aquela liberdade de falar com o médico, de perguntar, de tirar uma dúvida, né? Mas tem uma abertura com a enfermeira, né? Então, né, a enfermeira, ela tipo assim, ela sempre acolhe esse paciente de uma forma mais ampla do que propriamente um médico, né, Arielle? E assim, tem coisas que o paciente ele não fala para o médico, Sim. mas ele vai lá e fala para o enfermeiro. Isso mesmo. Né? Então, você deve saber de muita coisa, né? Muita. No meu transplante de medula, para quem não sabe o processo, nós coletamos as células, né? Essas células, vai para uma máquina, enfim. E eu fiquei 6 horas sem mexer, entendeu? E quem foi que me acompanhou foi ela, né? Então, foram 6 horas, assim, que eu fiz a opção, né? Ela sabe disso, eu fiz a opção da coleta das células vir pela veia, né? Não utilizar o catéter. E o preço disso foi ficar 6 horas quietinho ali, sem mexer. Aí a Arielle veio com todo carinho, todo cuidado, abriu o computador dela, mostrava as aulas dela e ficava ali para tentar, né, deixar o momento ali mais leve. Mas ela foi de extrema importância naquele momento na minha vida, né? Como todo o processo, né? Eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por ela, por Raquel, por Dr. Anderson, enfim. Deus que colocou essas pessoas na minha vida, né? Naquele momento muito sensível, né, Arielle? Que é passar por um transplante de medula, que não é fácil. Né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de Raquel, pela vida de Dr. Anderson, enfim, né? Vocês fazem, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha vida. E é um prazer para a gente receber isso, assim, esse elogio, e a gente faz com muito cuidado e muito carinho, realmente. E são vários pacientes que a gente acompanha e que foram atendidos por vocês e falam a mesma coisa, né? Pelo carinho e o cuidado que vocês têm. Porque o paciente oncológico, acho que é o paciente mais sensível que tem de todas as doenças, eu diria assim, o câncer, né? Ele sensibiliza muito o paciente, né? Então, o papel o cuidado da enfermeira, do médico, enfim, do técnico, é fundamental para que esse processo fique leve, né? E só tenho que agradecer. Arielle, como a enfermagem impacta diretamente a adesão ao tratamento? A enfermagem, ela é quem traduz o plano terapêutico para a realidade do paciente. Então, quando o enfermeiro ele orienta de forma clara sobre como funciona, o que esperar, efeito colateral, como manejar, né, o paciente ele se sente mais seguro e confiante para seguir com as orientações e não ter o abandono do tratamento, né? Além disso, eu acho assim que o acompanhamento próximo ele permite identificar precocemente dificuldades como dor, náuseas, vômitos, né, fadiga, e assim o enfermeiro ele consegue intervir de forma mais rápida, ajustando os cuidados ali com o paciente.
E se ele ajusta esses cuidados, ele consegue evitar um abandono de tratamento. E até mesmo interrupção. Qual o seu papel hoje na Oncoclínicas lá? Que você está ficando... quando você me atendeu, foi lá em Belo Horizonte, né? Hoje você fica em Nova Lima, né? Nós até acho que foi em novembro, né? Nós nos encontramos lá, acho que em novembro, outubro, não sei, quando teve a comemoração dos 600 transplantes, né? Do hospital. Qual o seu papel aí nesse hospital? Então, nesse hospital, o meu papel é a supervisão de enfermagem, e aí eu estava com o escopo do pré-TMO, que é o que eu vivi com você. Sim. Eu preparo o paciente todo para o transplante. Então, a gente faz uma anamnese desse paciente, a gente agenda a coleta por aféres, avalia esse paciente se ele precisa de catéter ou não, faz a coleta, no seu caso, eu fiz a coleta. Sim. Depois dessa coleta, eu programo toda a internação desse paciente. Entendi. O que diferencia o cuidado oncológico de outras áreas da saúde? É a complexidade e a continuidade. A oncologia não é um atendimento pontual e agudo, né? É um acompanhamento mais prolongado. Então, a oncologia ela envolve diversas fases. Ela tem o período de remissão, ela tem uma possível recaída, ela tem aqueles pacientes que fazem, né, o acompanhamento com os cuidados continuados. Então, não é algo assim pontual, não é algo rápido, né? Ele tem uma complexidade ali, é um tratamento mais prolongado. Entendi. E como é que o enfermeiro atua no manejo dos efeitos colaterais do tratamento? O enfermeiro, ele atua de forma mais preventiva, uma forma mais educativa e também interventiva, sabe? Logo quando um paciente ele vai começar o processo dele, né, do tratamento dele, ele recebe as orientações de enfermagem. Nessas orientações de enfermagem tem efeitos colaterais, como agir, como identificar precocemente. Ele explica todo o processo para o paciente, né? E durante o tratamento, ele também faz avaliações clínicas frequentes. A partir dessas avaliações, ele consegue implementar intervenções de enfermagem. Mas o que são essas intervenções, assim? Ele consegue orientar o paciente quanto a uma hidratação, quanto ao cuidado com uma pele, quanto ao cuidado com uma mucosa, né, manejos para aliviar sintomas, e até mesmo o enfermeiro, quando ele está, né, como ele fica ali perto do paciente, quando ele identifica um sinal de maior gravidade, o enfermeiro ele consegue acionar de imediato o médico, onde ele contribui assim, para um ajuste de dose, às vezes é um ajuste de dose, às vezes o paciente ele precisa ali só de um tempo antes de fazer o próximo ciclo, dele conseguir se recuperar. Então, o enfermeiro, ele atua nesses manejos. Entendi. E qual a importância da escuta ativa no cuidado ao paciente oncológico? A escuta ativa, Jolívio, ela é fundamental no cuidado oncológico, porque, assim, nem sempre, né, a demanda do paciente, a necessidade que ele está ali naquele momento, ela vem dos sinais vitais e de um exame, né? Quando o enfermeiro, ele escuta com atenção e sem julgamentos, ele consegue identificar precocemente sinais em sintomas, sabe? Consegue sanar dúvidas, consegue identificar o sofrimento emocional, né? E que isso poderia passar despercebido através de um exame físico ali no sinal vital do paciente. E esse espaço que o enfermeiro constrói de fala com a paciente ativa, ele fortalece vínculo e confiança. E na oncologia isso é fundamental. Igual a gente falou lá anteriormente, o enfermeiro nem sempre vai falar tudo com o médico. A gente que está ali, à beira-leito, que a gente fala com o paciente, é ali que ele vai falar as coisas. E aí você consegue dar um start, olha, esse paciente ele está precisando de um auxílio emocional. Então, quem que eu vou chamar? Eu tenho uma equipe multiprofissional. Eu tenho aqui dentro nutricionista, psicologia,
O dentista, às vezes ele fala, nossa, eu tô com uma afta aqui, né? Então eu consigo identificar, olha, vamos ver o que a gente consegue fazer? Usa uma escova com as cerdas mais macias, vamos chamar a estomoterapia para fazer uma laser, né? A gente consegue fazer dessa forma. Entendi. Como humanizar o cuidado em um cenário tão técnico e muitas vezes difícil? Bom, humanizar o cuidado não significa reduzir a técnica, mas usá-la a favor da pessoa e não apenas a doença, sabe? Mesmo em ambientes cheios de protocolo, bomba de infusão, quimioterapia, tratamento, é possível manter o foco e estar evitando, né, complicações para aquela pessoa que está vivendo aquele momento, aquela experiência. Então, assim, pequenas atitudes. Chamar o paciente pelo nome, explicar o tratamento por etapas, isso tudo ajuda muito. Ter uma comunicação clara e empática, isso transforma o procedimento técnico em um cuidado mais compreendido e compartilhado. E, assim, eu acho que, no fim, assim, sempre lembrar que por trás daquele protocolo oncológico existe uma história de vida, existe uma pessoa, sabe? É parar, é escutar, é entender mesmo o relato, aquilo que ele está trazendo para você. Teve um convidado que trabalhou em Barretos, né? E ele falou aqui, marcou muito a vinda dele aqui, quando ele falou que ele foi orientado lá no Hospital de Barretos, dizendo assim, aquele paciente, ele não está aqui passeando, né? Ele não está aqui porque quer, entendeu? Então, respeite, tenha carinho, né? Olha o lado humano desse paciente, entendeu, Ariane? Então, como é importante o seu papel nesse acolhimento? Porque quem vai aí, ninguém vai aí porque quer, não. Né? Ninguém vai aí passear. Você vai aí, faz seu trabalho, dá seu horário, você volta para sua casa, como todos os profissionais. Então, a sua vida é essa. Mas quem está aí, que você está cuidando, não está aí porque quer, né? Então, não, como ele chegou aqui no podcast e me falou assim, poxa, nós somos orientados a ver esse paciente oncológico como uma pessoa super frágil, super sensível. Um ar que você fala pode jogar em risco toda uma esperança dele, entendeu? Então, como é importante o seu trabalho, como é importante o trabalho das técnicas, né? Que eu falo tanto das técnicas como da enfermeira, porque eles têm um contato muito mais próximo, né? Aí você vai, eu estou lá no transplante, um dia é um médico, outro dia é outro dia é outro, não, mas vocês estão ali direto, entendeu? Então, esse papel é fundamental para que esse paciente sensível, né? Ele possa passar esse processo todo, né, de uma forma mais leve. O enfermeiro, ele faz toda a diferença, né? Quando ele tem um acolhimento diferenciado. Faz. Pelo visto, você tem vocação pelo que você faz, né? Eu amo o que eu faço. Isso, você ama o que você faz, né? Infelizmente, eu te falo pela experiência, né? Você está lá no nosso grupo também, a gente tem bastante pacientes que bate papo comigo, e você vê que tem dois tipos de profissionais, o por profissão e o por vocação. Infelizmente, esse paciente de profissão, né, tem, entre aspas, tem estragado muito esse processo de tratamento. Né? Então, eu fico muito feliz por você ter vocação e amar, né, e respeitar esses pacientes. Né? Que Deus continue te abençoando, minha querida. Uhum. Qual é o impacto emocional do tratamento oncológico no paciente e na família? O tratamento oncológico, ele faz um impacto emocional muito profundo, sabe? Porque mexe com a sensação de segurança e continuidade de vida daquele paciente. Assim, o paciente, muitas vezes, ele vivencia o medo do desconhecido, ansiedade. Então, isso tudo gera uma exaustão ao longo do tratamento. E para a família, o impacto também é muito grande, porque surgem preocupações constantes, sentimento assim, de potência, de não conseguir resolver, a dinâmica da família muitas vezes mudam, né? E essa dinâmica, ela pode gerar tanto um estresse, mas também ela pode ter um outro lado. Tem muitos casos que ela pode unir mais a família, né?
E esse cenário de uma montanha-russa mesmo emocional, isso envolve todos, né? Então, assim, é bem complicado, gera um impacto emocional muito profundo. Pois não. Como é que a enfermagem pode ajudar o paciente a lidar com o medo e a insegurança? A enfermagem, ela tem um papel fundamental em transformar o medo do desconhecido em algo mais compreensível e manejado, né? O enfermeiro, ele explica cada etapa do processo do tratamento. Ele, né, naquele momento que ele está ali orientando sobre os efeitos colaterais, né, o que pode não acontecer, e diz com clareza o que fazer diante de cada sintoma, ele devolve para aquele paciente uma sensação de controle sobre a sua própria jornada. E assim, a gente estava falando aqui agora da importância do enfermeiro, a escutativa e o acolhimento fazem com que o paciente se sinta mais seguro, né, para falar sobre todas as suas angústias, o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, né? Então, assim, eu acho que é isso mais o papel fundamental, sabe, do enfermeiro. E além, né, de incentivar a estratégia para práticas assim durante o dia a dia do paciente. Ele ajuda o paciente a organizar rotinas, registrar sintomas, né? Ele consegue envolver mais o familiar para celebrar pequenas conquistas durante o tratamento. Entendi. Você absorve, não absorve? A gente absorve, não tem jeito. Como é que você lida com a finitude, com a morte? Com o paciente que você, às vezes, tipo assim, que você tem mais... Nossa, você se esforça, né? Mas Deus não quis, Deus levou. Como é que você lida com situações assim, Arielle? É bem complicado, sabe? A gente está ali, né? A gente está falando aqui de um tratamento oncológico, ele tem uma durabilidade muito grande, então o paciente ele fica com a gente um período de tempo bem grande, então não tem como você não abraçar, né? Não estar ali com ele, de sentir, né? Mas a gente está ali para fazer o melhor para ele. Então, por mais difícil que seja, né? A gente tenta ali lidar com essa situação da melhor forma possível. E até mesmo tem lugares, né? Empresas e tudo, que elas nos ajudam muito. Tem ali um ponto de apoio, tem uma psicologia, né? A empresa, ela é fundamental que ela oferte isso para o profissional. Porque eu acho que é extremamente necessário, tipo assim, você cuida, mas precisa ser cuidada. Precisa. Quem cuida precisa ser cuidado. Pois isso é fundamental. Não adianta. Você tem que o emocional. Como é que está o seu emocional? Hein? Como é que está o seu emocional para lidar com isso? Está legal? Hoje o meu emocional está legal. Que bom. Mas no começo não era, né? No começo é bem mais difícil. O seu dia a dia você vai, né? Você vai, né, se equilibrando, aprimorando, né? Isso é natural, né? O acolhimento pode influenciar no sucesso do tratamento? Totalmente. Então, eu vejo assim, quando o paciente se sente bem, ele é bem acolhido, ele consegue falar, ele vê que a pessoa está escutando ela, ele cria um vínculo e confiança com a equipe, né? E esse vínculo que ele cria com a equipe aumenta a adesão ao tratamento. Então, um paciente ele consegue te trazer dúvidas, anseios, efeitos colaterais, e aí, através do efeito colateral que ele te mencionou, você consegue fazer um manejo, né? Então, naquela confiança que ele tem em você, ele tende a interromper menos o tratamento. Verdade. Existe diferença na abordagem quando falamos de pacientes recém-diagnosticados? Existe. Por quê? Porque, assim, o paciente, quando ele é recém-diagnosticado, é uma vivência nossa, né? Ele tem estado de choque. Sim. Né? Então, ele vai estar com muitas dúvidas, ele vai estar com medo do desconhecido, e nesse momento, a prioridade não é passar o máximo de informações possível que o paciente não vai absorver. Sim.
né? O que você tem que fazer naquele momento? Você tem que organizar os cuidados por etapa. Explicar para o paciente, eu fiz muito essa parte da comunicação clara, porque é o fundamental, sabe? Naquele momento, ter uma comunicação clara com o paciente, objetiva, em ritmos que ele consegue absorver, porque não adianta a gente pegar um protocolo medicamentoso do paciente e ir lá falar todos os efeitos colaterais, o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer, a rotina dele vai mudar, não vai mudar, porque ele não vai absorver aquilo naquele momento. E a abordagem da enfermagem, porque é ela que faz isso naquele momento, ela precisa ser mais acolhedora e estruturada. E é comum que o paciente não retenha. E aí o enfermeiro ele tem que sempre estar reorientando, sempre tem que estar reforçando, repetindo informações. Tem essa necessidade, sabe? E outro ponto que eu acho também, nessas abordagens com recém-diagnosticado, é envolver a família ou a rede de apoio, se o paciente permitir. É fundamental isso, porque se você está ali falando com o paciente, tem coisas que precisam ser absorvidas e ele não vai absorver, mas o familiar está ali do lado e vai ajudar. E como é que você orienta o familiar e cuidadores durante esse tratamento? Assim, a comunicação, né, a orientação, para eles tem que ser bem informativa, porque são eles que irão executar o cuidado vai dar uma fora sequência, do né? saúde. Vai dar uma sequência. É uma sequência. Então, assim, é sempre mesmo estar com a comunicação ativa, mostrar o que ele pode ou não fazer. É importante mostrar no que ele pode ajudar no dia a dia, que seja organizar o horário de uma medicação, apoiar na alimentação, ajudar na hidratação, que é fundamental durante todo o tratamento, acompanhar o paciente numa consulta, porque muitas vezes o paciente não tem um acompanhante para uma consulta, então o médico fala com ele, olha, o senhor vai ter que repetir o seu exame na próxima, qual é o hemograma, e ele não absorveu isso, chega aqui para a gente sem o hemograma, como é que eu vou fazer a quimioterapia sem o hemograma? Entendi. Então, a enfermagem tem muito esse papel, né, na orientação. E também, a gente falou de cuidar de quem cuida, né, conversar com o cuidador ou com o familiar, que ele também precisa ser cuidado. Sim. Ele precisa dividir as tarefas com a família, sim, porque senão isso vai impactar negativamente lá no meu paciente. Sim. Você sabe que quando o paciente ele é diagnosticado, a família é diagnosticada junto, né? Uhum. Todo mundo adoece. E eu tento, nele, ao máximo, quebrar esse estigma, né, de que câncer é fim, de que câncer é... Porque tem ainda, né, cultural, quando fala que câncer, agora eu vou morrer mesmo, né? Eu vou morrer, mas agora eu vou morrer de verdade. Mas não é bem assim. Tanto que eu falo com os pacientes de que esquece o nome câncer. E sim, vamos falar de uma doença crônica tratável, né, que é o mieloma. E você sabe que o mieloma é muito complexo, muito difícil, né? Eu acho que é dos cânceres hematológicos, acho que é o mais complexo, né? Não sei, eu não conheço muito a leucemia, o linfoma, mas ele é muito dinâmico, né? Eu sempre falo que tá aqui lançaram um medicamento aqui agora, vamos estudar, e isso eu falo como médico, vamos dizer assim, um médico vai. Aí logo já vem outro. Ele é muito dinâmico. Você vê que ele está tendo muito medicamento novo, muitas pesquisas, né? E o médico tem que estar muito antenado. Então, acaba trazendo muita informação para o paciente, para todos os profissionais, né? E eu digo, não é fácil. Não é fácil ter mieloma múltiplo. Não é fácil, né? E você acompanha a gente lá no grupo, você reúne 50 pacientes, cada um é diferente do outro. Uhum, né? Cada um tem um tipo de terapia, cada um tem um sintoma, tem que tratar de forma individualizada também. Né? Por exemplo, eu tomo a lenalidomida, não tenho reação nenhuma, mas já tem um que tem tudo. Tem tudo. Tem tudo, trombose, diarreia, neuropatia, né? Enfim, aí já mas por que você não tem? Vai entender. Isso vai de cada paciente, né? E assim, Joelise, essa fala sua é importante que o enfermeiro
não negligencie a fala do paciente ou a Sim, queixa do paciente. sim, Porque através dessa fala, você não tem nada, mas o fulano tem. E se eu conseguir manejar aquele sintoma dele naquele momento, eu evito o abandono dele do tratamento. E sim, aí eu garanto uma qualidade de vida para o paciente. sim. Quando eu fui diagnosticado, eu entrei no Google, e eu até falo Doutor que Google. Dr. Google, a expectativa de 5 anos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estava lá na recepção lá da Oncoclínicas, eu falei, meu Deus do céu, eu estava olhando assim, 5 anos. Eu vou tratar para quê, velho? 5 anos eu vou morrer mesmo, vou perder tempo para isso. Mas não é bem assim, Não né? é bem Não é assim. bem assim. Como lá no grupo alguém vem a óbito, aí o pessoal, ela morreu, eu vou morrer também. Vou morrer, aí começa aquele desespero. Então, é muito complexo, né? Então, acho que a questão de informar, acolher, orientar e dar esperança para esses pacientes é fundamental para que esse tratamento seja leve, né? Então, o papel da enfermeira é fundamental nisso. Fundamental. Como a gente confia em vocês, viu? Meu Deus. Então, Né? Como a gente gosta de enfermeiro, como a gente tem uma esperança. Não é, eu falo, tem as enfermeiras aqui que é a mesma coisa. Vinha, a gente fazia quimioterapia, vai dar certo, vai dar certo. Elas vêm, ela coloca cada paciente no colo, sabe? Isso a gente sai leve de lá, mesmo todo furado, todo desgramado lá, todo cheio de dor, mas a gente sai, né? Falando, semana que vem a gente está aqui. Então, isso é as enfermeiras com quem eu convivi, todas foram dessa forma, sabe? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, ela fala não só comigo, mas com todo mundo que estava ali, né? Então, a questão voltando a falar, que vocês têm que se cuidar para cuidar, porque vocês acabam absorvendo toda a problemática, né? Você sabe que tem paciente que é tranquilo, mas tem outros que vou morrer, né? É cheio de drama, né? Tem disso, né? Tem uns que tá a nem aí. individualidade dele. Eu mesmo não tô nem aí, nunca tive, nunca me preocupei. Tanto que eu fiz tratamento sozinho, familiar nenhum foi comigo. Eu fiquei numa boa, né, naturalmente e tal, mas não é todo mundo que tem, né, igual a minha irmã fala. Minha irmã fala que a NASA precisa me estudar, né, porque eu nunca tive problema nenhum no tratamento. Ao contrário, eu aceitei naturalmente desde o início até hoje. Não vejo problema nenhum E no assim, mieloma. você sabe que isso faz muita diferença, né? Muito, muito. Muita. Acaba... Se você já entra, né? Porque ele tem as fases. Então, a primeira fase é de negação. E se ele entra na fase de negação e permanece na fase de negação, Já ele não era, consegue uma evolução do tratamento. já era, já era. Eu tenho o prazer de tomar os remédios. Já tem paciente que fala, meu Deus, esse remédio vai me dar isso, vai me dar aquilo. Vai dar, porque ele já está preparando a medicação, né? O A emocional, cabeça pois é, manda, o emocional manda. manda. Pois é, eu tomo numa boa. Falo, olha, acabou, já vou atrás da minha caixinha e tomo numa boa, sabe? No maior prazer. Mas eu sempre falo, não tenha prazer, porque esse medicamento está te dando possibilidade de você estar vivo. Pode vir a te dar qualidade de vida, mas vai depender muito do seu emocional. A cabeça mata e a cabeça cura. Uhum. Entendeu? Então, é importante você aceitar o processo. Você toma por exemplo, tem paciente, Ariela, que toma uma lenalidomida, meu Deus, não vai me dar isso, dá isso. Mas ele toma 10 do coração numa boa. Pois é. Né? E são remédios também tóxicos, que vem E traz consequências, traz reações também, mas esse do câncer, ele vai, meu Deus, esse vai me dar isso, vai me dar aquilo, e dá. Porque ele já está preparando o emocional dele, a cabeça dele, preparando aquilo que ele vai receber, né? é verdade. Não é? E por mais que a gente coloque toda a nossa equipe mude, porque não é só o enfermeiro, né? A gente Sim, tem o psicólogo, o nutricionista, né? A estômago, a gente não consegue manejar, porque a cabeça dele não deixa. A isso. negatividade, aquele período de negação dele, ele não consegue sair do período. Pois é. Quais erros mais comuns você observa no cuidado domiciliar? A gente observa, no geral, que estão ligados à falta de informação clara ou tentativa de adaptar o tratamento por conta própria, de dar um jeitinho, sabe? Um exemplo disso é
administração correta de medicamento de suporte. Às vezes uma ondansetrona, uma dexametasona que leva para casa, sabe? Esquece do horário, ou acha que vai dar mais um medicamento, toma um, mas vamos dar outro para melhorar mais, vai aliviar mais rápido o sintoma. E não é bem assim. Tudo tem que ter horário, tudo tem que ter dosagem. Sim, tem que ter uma disciplina, né? E a gente vê também que muitas vezes eles subestimam os sinais de alerta. Aí vou te dar um exemplo. Paciente com febre. É normal? Não, Não é normal. Não. Isso tá doido. Né? Não. E aí vai lá, dá uma dipirona e não, olha, aconteceu isso, ele deu um pico febril, mas foi um pico febril, já porque isso já está para a gente o que a gente precisa. O que a gente vai fazer? Recolher o hemograma desse paciente, vamos ver como é que está a imunidade dele, sabe? E isso muitas vezes é subestimado. Eles acham assim que é um pouco banal, sabe? Às vezes uma diarreia, muitas quimioterapias, né, dá um efeito colateral de diarreia. Então, eles acham que é isso, mas não vê que lá na frente o meu paciente pode ficar desidratado e isso pode levar ele a não tomar a próxima dose, complicando, interrompendo o tratamento, né, que poderia estar acontecendo naturalmente. E com manejos necessários, né? Eu fico muito preocupado com febre, né? Eu tive uma febre que não passava, e falei, não, eu tenho que ir na emergência. Resultado, cheguei na emergência, fui direto para a UTI. Meu PCR 465, entendeu? 465, que o normal é 10. Aí o meu médico mesmo falou assim, eu perdi meu melhor paciente. Eu estou vivo de milagre, porque faltou pouco para eu ter uma sepse e fui direto para a UTI. Então, por causa de uma febre. E aí foi avaliar direitinho, eu estava com uma pneumonia. Mas o sinal, eu não estava sentindo dor, não estava cansado, mas estava com a febre. Entendeu? Então, não adianta eu estar tomando dipirona, porque eu ia morrer mesmo. Então, eu sempre falo, febre, vai na emergência. Febre é complicado. E você vê o tanto que o pessoal subestima isso, negligencia mesmo. Ai, tá com uma febre, dá uma dipirona. Com certeza a febre vai passar, você está tomando uma dipirona. Né? Mas o paciente oncológico precisa ter um cuidado diferenciado, precisa ter uma avaliação diferenciada, precisa coletar um hemograma, precisa coletar um exame de sangue, vamos ver o que está acontecendo, por que está levando essa febre, é uma neutropenia febril, é alguma infecção, é uma sepse, o que está acontecendo? Como é que o cuidador pode se preservar emocionalmente? Porque nem só o paciente, né? E o cuidador também tem que se cuidar. Qual a sua orientação? O desgaste do cuidador também é muito grande, né? Muito. E assim, e o cuidador, ele está ali na ativa fora do hospital. Então, eu acho que dividir responsabilidades é essencial. Às vezes o cuidador, ele está tão frequente, tão habituado, que ele acaba, se ele não dividir, ele acaba atrapalhando o tratamento do paciente. Entendi. O que o paciente mais precisa ouvir, Arielle, da equipe de enfermagem? Eu acho que o paciente, muitas das vezes, ele precisa de ouvir que ele não está sozinho, sabe? E que existe ali uma equipe atenta com ele. E que essa equipe está acompanhando ele, que ele pode conversar com essa equipe, trazer suas demandas, trazer as suas queixas, ser aberto com essa equipe, sabe? E frases simples também no seu acolhimento. Eu acho que o acolhimento manda muito, né? O acolhimento é a porta de entrada, assim, daquele paciente. E você trazer frases simples mesmo. Você pode contar conosco, pode me procurar sempre que precisar. Entendi. Falar com ele o que você está sentindo é importante você trazer para a gente. Você passa segurança, né? Você passa segurança. Uhum. Quais são hoje os maiores desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem? Eu acho que é equilibrar a demanda assistencial com a manutenção da qualidade e segurança do cuidado. Porque muitas vezes, né, a gente tem que ter uma educação continuada, contínua.
tem que estar sempre se aprimorando, sempre aprendendo, sempre ter terapias novas, com efeitos colaterais diferentes, para pacientes diferentes. O João faz uma, o Fernando faz outra, mas é para a mesma doença. Mas a gente tem que estar sempre atualizado quanto a tudo. Assim, e ter aquela visão holística mesmo, sabe? Está acontecendo isso, o que eu posso fazer para estar minimizando, né, o impacto nesse paciente. E assim, novas terapias tem o tempo todo, né? A gente acabou de falar isso, né, Joelis? Deixa eu te falar, como é que você lida com o desgaste emocional da sua profissão? Ouro Preto, Mariana. Hein? Você viu, né? É assim que você se cuida? Faz parte. Faz parte, né? Faz parte. Trabalhar diretamente com a dor todos os dias, né? Incertezas, é bem complicado, sabe? E assim, a gente precisa de um aporte mesmo, de outros profissionais, de apoio, criar um espaço também de troca profissional, conversa, falar sobre desafios, dividir sentimentos, né? Não ficar de forma isolada ou se culpando por alguma coisa, sabe? É sempre estar dividindo isso com alguém. Eu acho que também não estar sozinho, é falar, olha, está acontecendo isso, eu fiquei um pouco chateada, o paciente, sabe, acompanhei ele desde o início. Então, eu acho que essa divisão faz muita a diferença. Teve um médico aqui no podcast, Aurélia, que falou assim, ó, eu vivo para o meu paciente, mas eu saio do hospital, deixo tudo no hospital, não levo nada para casa. Você consegue fazer assim também? Não. Não, né? Não. Eu não consigo. Não consegue, né? Ele fez, claro, ele fez terapia e tudo. Ele falou, eu não, porque eu não posso levar, né? Eu não posso levar o hospital para minha casa, né? Não posso levar porque vai atrapalhar na formação dos meus filhos, vai atrapalhar né, no contato com minha esposa, enfim, né? Mas não é todo mundo que tem isso, né? Não, e outra coisa, eu acho assim, o enfermeiro ele está muito próximo do paciente. Imagino. O médico às vezes vê, né? Às vezes ele vê o paciente numa consulta, ele tem um ciclo, vamos supor, de quatro semanas, então ele vai ver ele só no próximo ciclo. Sim. E a gente que faz o manejo da toxicidade, a gente que faz as avaliações clínicas do paciente, então a gente está ali o tempo todo com ele, então é mais difícil. Né? Você já viveu alguma situação marcante que mudou sua forma de cuidar? Eu vivi algumas situações marcantes, mas uma em especial me ensinou a saber a importância do escutar. Era um paciente, assim, que clinicamente ele estava dentro do esperado para o tratamento, mas sempre dizia para a gente, eu não estou bem. Mas clinicamente, hemograma, sinais vitais, clinicamente ele estava super bem. No começo, aquilo parecia algo inespecífico, né? Tá tudo bem com esse paciente. Até parar com mais calma e ouvi-lo e perceber que os sinais iniciais de uma complicação que ainda não tinha aparecido nos exames, ele estava gritando emocionalmente, eu não estou bem. Então, aí, a partir daí, né, eu falo muito do apoio da equipe multiprofissional, né, a partir daí nós mudamos as condutas, né, e a gente conseguiu levar uma experiência melhor para esse paciente e uma qualidade de vida para esse paciente. Então, assim, por isso que eu bato tanto na tecla de estar sempre ouvindo as demandas do paciente, e não só olhando o paciente por exames, por sinais vitais, ouvir, às vezes a gente consegue barrar numa fala dele, eu não estou bem. E todos os dias esse paciente, ele falava, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. E aí a gente abordou ele de uma forma diferente, chamou a equipe toda profissional, pediu um apoio à psicologia mais intenso, e aí a gente conseguiu melhorar essa experiência do paciente. Então, o que ele sentia não aparecia nos exames.
Não aparecia. Tomava com a lenalidomida dele, perfeitamente não sentia nada. Mas não estava em sintomas dessa forma. Entendi. Qual a importância da educação em saúde para o paciente oncológico? A educação em saúde, ela é essencial porque ela é parte do tratamento que acontece fora do hospital, né? Então, quando o paciente ele entende o que fazer, né, o que está fazendo, o que está fazendo, e como deve ser cuidado, né, e ter os cuidados em casa, ele ganha autonomia e segurança para participar ativamente do seu próprio tratamento, né? Então, assim, as informações corretas, quando você passa para o paciente, ela diminui o medo, ela diminui mitos, né? O paciente saber o que é esperado e não, assim, saber o que é esperado mesmo, reduz a ansiedade, Sim, sim. evita decisões por conta própria, né? E essas decisões por conta própria que podem levar a certas complicações. Entendi. Como combater a desinformação sobre o câncer e tratamento? Então, Eu te falo, são perguntas, Ariel, porque são pacientes que às vezes não conhecem o que tem, né? E a primeira pessoa que ele vai ter contato é a enfermeira e a técnica de enfermeira, que é o que eles vão ficar mais à vontade, né? Por isso eu te pergunto, né? Como é que pode combater a desinformação sobre o câncer e tratamento nesse paciente que vem procurar você? então, e o enfermeiro, ele orienta, né? Ele busca fontes confiáveis e cria um vínculo ali com o paciente. Então, a partir do momento que o enfermeiro ele orienta o paciente sobre todo o tratamento dele, ele ouve esse paciente, em vez de julgar, repreender e tudo, ele consegue tornar um vínculo maior e combater a desinformação. O paciente, quando ele tiver uma dúvida, ele vai conseguir chegar para o enfermeiro. Sim. Né? Então, e assim, é sempre usar uma linguagem menos técnica, né? Porque muitos enfermeiros usam uma linguagem técnica, então, assim... Falar um mineirês, né? E sabe o que ajuda muito? É que a gente trabalha muito com isso, a gente entrega muita cartilha informativa. Sim, sim. Porque naquele primeiro momento é o que a gente conversou, o paciente ele não vai absorver tudo. E por mais que eu fique reorientando, né, trazendo as informações, né, de forma recorrente, é importante entregar uma cartilha informativa. Então, aí a gente entrega cartilha informativa sobre fadiga, manejos da fadiga, né, uma mucosite, manejo de mucosite. Isso é muito importante. Uhum. O paciente hoje está mais participativo no próprio cuidado? Sim, hoje sim. Hoje ele tem mais acesso a informações, né? Então, hoje o paciente ele tende sempre assim, estar mais participativo, questionador, ele busca entender, às vezes ele fala assim, olha, semana passada você fez assim, semana você está fazendo assim, o que está acontecendo? Né? Ele consegue envolver mais e também de forma positiva. Uhum. Como é que você enxerga, Ariel, o futuro da enfermagem oncológica no Brasil, já que você é uma formadora de opinião? Eu enxergo bem desafiador, né? Mas também com um grande potencial de crescimento. Que agora vocês passaram a prescrever também, né? Antibiótico, eu vi falando alguma coisa. Então, não é muito assim ainda não. Não, né? Não. Mas por isso que eu falo que é bem desafiador, né, o futuro da enfermagem assim no Brasil e assim, mas também eu reconheço que tem um grande potencial de crescimento, sabe? Também de reconhecimento, que agora eu acho que às vezes não é bem reconhecido, né? E assim, eu penso que a enfermagem ela precisa melhorar, enxergar mais, ampliar mais a especialização, a qualificação, Sim.
sim. sabe? Correr mais atrás de estudo, dar ênfase mais ao cuidado humanizado. E tem muitos lugares que não tem um cuidado, né? Tão humanizado, é muita técnica, não tem aquele, vem cá, vamos conversar, enquanto a gente está ali acomodando o paciente no box, o tempo que a gente tem de percorrer até acomodar ele no box, é um tempo que a gente consegue colher tanta informação, é o tempo que a gente consegue fazer uma gestão de risco daquele paciente, às vezes uma intervenção de imediato. Às vezes a gente consegue coletar um dado que, aquele momento, o paciente não vai conseguir tomar aquela dose da medicação completa, e aí eu consigo ligar para o médico e falar o que está acontecendo e ter uma redução da dose, reduzindo o prejuízo lá na frente. Então, é bem desafiador, mas tem um grande potencial. Eu acho que, como você fez, né, você tá investindo na sua profissão, né? Você está procurando, né, se aprimorar e que você vê aí, né, os cursos que estão saindo aí de medicina, de enfermagem, né, tudo aí. Aqui tem enfermagem em tudo quanto é canto aqui, né? Acho que toda esquina aqui tem uma faculdade de enfermagem. Então, vão sair profissionais aí, imagine, que tipo de profissionais para lidar com pacientes da qualidade que é um oncológico. Entendeu? Então, eu acho que você, além de ter a vocação, não a profissão, né? Claro, sua profissão é enfermagem, mas, acima de tudo, você tem que ter vocação. A vocação é o quê? Amor, né? Doação, respeito, enfim, várias qualidades. Mas E tem coisa que não ensina na faculdade, que não, é a claro que humanização não. do Claro que paciente. não. Claro que não. Não. Sim. Você hoje, quando você entrou na Oncoclínicas, né? Hoje, era uma Arielle, hoje é outra. Completamente Né? diferente. Você aprendeu com o dia a dia, né? Convivendo, tocando no paciente, vendo o choro, né? As vitórias, as conquistas, as mortes. Né? Isso deixa você hoje, ou você é o que é hoje, graças a todo esse processo da experiência que você teve. Né? E isso não dá em faculdade nenhuma. Não Não dá, dá. não Né? dá. E, assim, a técnica pode ser que a gente aprende realmente na faculdade. A gente vai saber, né, um Sim, protocolo, saber uma sim. técnica de função, né? Mas a vivência, a humanização, o cuidado integral, o olhar diferenciado, entender a complexidade, você não aprende na Não, faculdade. não aprende não. Tá vendo como o tempo passou? Nem, Passou. é rapidinho, tô falando que a gente acaba batendo um papo, a gente ficaria 1 hora, 2 horas, porque tem muita coisa para falar aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Que conselho, Ariela, você daria para quem acabou de receber um diagnóstico de câncer? Pois por mais difícil que seja, né, ele tem que tentar dar o tempo dele conseguir assimilar as coisas. Porque a gente sempre fala, respire, você não está enfrentando isso sozinho. Né? Você tem uma equipe toda de confiança por trás ali para te ajudar, para tirar suas dúvidas, né? Para te passar informações claras, que vai estar te acompanhando durante todo o seu tratamento, né? Então, eu acho que é isso, respire, você não está sozinho. E não adianta a gente não dar o tempo para o paciente também assimilar as coisas. Então, o período que você tem de tempo para sair daquela fase de negação não é a mesma da minha, não é a mesma do fulano, não é a mesma do ciclano. Então, cada um precisa do seu período, do seu espaço, né? E eu falo muito também, assim, que aqueles pacientes, né, que permitem, aceite o apoio da família, porque muitos não querem, né? Sim, sim. Então, assim, família, amigos, a equipe de saúde, eles fazem parte do seu tratamento. Então, se você aceitar a ajuda deles, você não está sozinho, Uhum. né? É dividir preocupação, dividir tarefas, né? Dividir a dor que você está sentindo naquele momento, né? Tentar focar em outras coisas, muitas vezes, para ver se essa angústia tende a reduzir, tende a cair. Isso aí. Olha, Deus te abençoe muito, viu? Você é uma pessoa muito especial, eu tenho uma admiração, um carinho,
né? Você vai estar sempre nas minhas orações, né? E eu sei que cada paciente que passa por você, você vai estar dando todo o seu carinho, todo o seu amor, todo o seu respeito. E que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter recebido você aqui, né? Né? E só tenho que agradecer por tudo, viu? Eu agradeço, quero dizer que foi um prazer participar desse momento. E pode me chamar mais vezes agora, viu? Você viu que não doeu, né? Não, não eu. Pois é tranquilo, viu? Mas nós vamos ter vários temas. Tinha muita coisa para perguntar aqui, mas o tempo é curto, né? E aí vai surgindo. Lembrando, Arielle, que do dia 6 de março, março é o mês destinado à conscientização do mieloma, que é o Março Borgonha. Dia 6, nós vamos estar conversando com o doutor Wellington Azevedo. Olha, Ele aceitou o convite, nós vamos estar batendo papo, né? Que é um mês do mieloma, e eu vou ter a honra de estar recebendo ele aqui, né? Que ele é uma celebridade, né? Na hematologia no Brasil, sim, né? isso, isso. Um abraço, um beijo no seu coração, viu? Que Deus te abençoe, viu? Amém. Tá, obrigadão. Tchau, tchau. Nada, tchau.